queria começar a minha fala em decorrência de um evento que eu fiz na EY, e a gente estava conversando sobre reforma tributária, e eles fizeram um gráfico lá que eu achei especialmente interessante, que eles estavam dizendo o seguinte: ele dava um cronograma do que as empresas têm que fazer entre hoje e 2033, quais são as decisões estratégicas que elas têm que tomar nesse período. E uma delas é a decisão do site. A decisão do site para os novos investimentos ou uma eventual alteração de site, ela deve acontecer nos próximos 2 anos. Isso basicamente está dizendo o seguinte: você vai ter que olhar para aquilo que vai acontecer em 33, quais são os estímulos que você tem com a nova reforma tributária para você decidir onde é que você vai alocar seus investimentos. Bem, a reforma tributária, e aí eu não vou aqui fazer uma explanação sobre elas, que já é um tema que já está até chega a nos cansar de tanto que a gente tem debatido dela e não fazer críticas, mas ela tem dois dos seus princípios basilares, eles são especialmente determinantes para o site allocation, que é a tributação no destino e a acreditação ampla. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, Estados, não estamos mais disputando as empresas dando incentivos fiscais, mesmo porque agora eu parei de tributar a produção e comecei a efetivamente tributar o consumo. Então, ou seja, eu vou tributar o meu mercado consumidor. Não vou tributar quem está produzindo no estado do Rio de Janeiro ou no estado que fosse. A segunda é a acreditação ampla. A verdade é que acontece que em cada estado tem elementos da cadeia produtiva que você aceita ou não como geradores de crédito tributário. Ou seja, o exemplo que eu gosto mais de usar é que o briquet que você usa na siderurgia em Minas Gerais entra dando possibilidade de se creditar e aqui no Rio de Janeiro não. Para eu entender. E assim, aí vai pela complexidade que a gente bem conhece. Isso também acaba. Ou seja, você na sua indústria, você não vai decidir aonde você vai colocar ela em função do tributo que você paga e você não vai escolher ela em função daquilo que dá crédito ou não, porque efetivamente tudo dará crédito de maneira igual em todo o país. Ou seja, o tributo deixou de ser o determinante de onde você vai alocar a sua produção. Então, o que passa a ser o determinante para isso? Hoje, fundamentalmente, principalmente para a indústria que pode trocar de localização, você vai ter como elemento fundamental logística, você vai ter energia, custo de energia, e você vai ter pessoal. E aí, senhores, e é nessa hora que eu costumo dizer, eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que o Estado do Rio de Janeiro é o grande vencedor nessa parte da reforma tributária. Não é à toa que o governador de Goiás ele se ressentia muito e foi contra, de maneira muito clara, porque efetivamente Goiás foi muito eficiente, assim como Santa Catarina, assim como o Espírito Santo, foram extremamente eficientes durante esse período que você tinha a possibilidade de concessão de benefícios fiscais. Está aí, o desenvolvimento aconteceu em Santa Catarina, você chega ali em Itajaí, é uma loucura. Aquela estrada 20 anos atrás, você via um caminhãozinho passando para cá e para lá, hoje em dia, você parece que está no meio de uma rua. É uma coisa fenomenal. Bem, isso vai se reverter. E por que eu acredito tanto no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, do ponto de vista de logística, nós temos 3 portos. Nenhum estado tem isso. Inclusive, vou pegar aqui meus 2 concorrentes mais diretos, que seria Espírito Santo e Santa Catarina. O porto deles ano que vem, vai ter uma redução na operação deles durante 2 anos. O Espírito Santo tem uma dificuldade por conta de um pedral que tem ali. Então, senhores, eu tenho 3 portos enormes no Rio de Janeiro. Eu tenho Itaguaí, tenho Rio de Janeiro e tenho o Açu, que é um espetáculo. Energia. Além de ser um grande produtor de energia, eu tenho aqui a possibilidade do gás. Bem, e temos que estar à frente da transição energética, e temos tudo para estar à frente da transição energética. Por 2 motivos. Primeiro, eu tenho gás para dar estabilidade, tenho a possibilidade, a natureza ainda foi muito generosa com o estado do Rio de Janeiro, tanto para eólica quanto para solar, além da própria ligação com o grid, e tenho espaço para fazer isso. O Porto do Açu seria um espaço espetacular para isso. E mais, tenho gente. O Rio de Janeiro é um exportador de gente. Aqui. A gente até brinca que entre os secretários de Fazenda, até no último governo, acho que você tinha uns 6 ou 7 do Rio de Janeiro. É uma loucura. Por quê? Historicamente, o estado do Rio de Janeiro tem pelo menos 4 ou 5 universidades federais, acho que nenhum estado tem isso. Além de termos aqui a Fundação Getúlio Vargas, temos o IBMEC que nasce aqui. Ou seja, em um espaço muito pequeno,
eu tenho muita gente qualificada. A quantidade de instituto que nós temos Instituto de Física, Instituto de Matemática, Fiocruz. Então, assim, o Rio de Janeiro tem mão de obra qualificada. E, bem, e mais, se o determinante, no final das contas, vai ser a tributação sobre o consumo, onde é que está o consumo? O consumo está no Rio de Janeiro, que é o segundo mercado consumidor, o primeiro é São Paulo e o terceiro é Minas Gerais. Eu estou no meio deles e sou o segundo. Então, senhores, assim, meu desejo hoje aqui, quando a gente está falando de Brasil, eu acredito sobremaneira que o futuro é o Rio de Janeiro. E se nós temos que fazer essa escolha de alocação, nós temos uma segunda coisa que nós temos que fazer no Rio de Janeiro. Nós temos esse período que vai começar agora até 2033 para fazer algo para já atrair essa indústria para cá. Bem, o que nós temos trabalhado muito, pelo menos na parte tributária aqui no Rio de Janeiro, e aí eu vou até dar um passo maior, eu acho que aí o Nicola vai poder falar muito melhor do que eu, na busca da garantia de segurança jurídica que o Estado do Rio de Janeiro está buscando. Nós estamos revisitando os nossos benefícios fiscais. Dizer aqui para o Alexandre, a moda no Rio de Janeiro não é uma indústria que não é pesada. Vocês são uma indústria pesada, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Vocês têm aqui prioridade, inclusive, até aproveitando isso, dizer que nós, ainda no segundo semestre desse ano, estamos revendo a nossa Lei Geral de Incentivos, inclusive com a preocupação, e toda ela começou por conta do setor de moda e os pedidos do setor de moda para a gente tentar melhorar a segurança jurídica para o setor. Então, assim, vocês foram quem nos incentivaram a fazer essa alteração. Bem, além disso, trabalhar em especial em pouquíssimos incentivos que já existem, justamente para tentar ser o Estado que vai ser aquele que vai atrair as indústrias do futuro e adiantar essa decisão de investimento para esses próximos 2 anos. Senhores, muito obrigado. E dizer mais uma vez, olha, o futuro dos investimentos dos senhores vai ser aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que ele vai trazer as próximas empresas dele para o Rio de Janeiro. Inclusive, eu venho conversando com vocês sobre isso e tenho certeza que vai ser aqui. Muito obrigado.